Já se sentiu como se estivesse perdido em um mar revolto, sem horizonte à vista? A sensação de desamparo, a incerteza do amanhã, o peso das responsabilidades. Momentos assim testam a nossa força, a nossa resiliência e, acima de tudo, a nossa fé. Mas o que acontece quando a fé, essa chama interior que nos impulsiona, se torna a nossa única bússola, o nosso farol em meio à escuridão? Imagine-se agora caminhando por um deserto vasto e implacável. O sol castiga a pele, a areia queima os pés e a miragem de um oásis se desfaz a cada passo. A sede é implacável, o cansaço esgota as energias e a dúvida sussurra em seus ouvidos. Será que vale a pena continuar? Nesse cenário desolador, a fé se manifesta como um fio condutor tênue, mas resistente, guiando-o através das dunas da desesperança. É a esperança que renasce a cada manhã, a certeza de que mesmo no lugar mais árido, a vida encontra uma forma de florescer. A fé, no contexto da tradição judaica, transcende a mera crença em um poder superior. Ela se manifesta como emuná, uma palavra carregada de significado e profundidade. Emuná não é apenas acreditar, mas confiar. Entregar-se, ter a certeza de que há um propósito maior por trás de cada desafio, de cada provação. É a convicção de que, mesmo quando não compreendemos os caminhos da vida, estamos sendo guiados por uma força benevolente e sábia. Nesta jornada, vamos explorar a essência da emuná, desvendando seus mistérios e compreendendo seu poder transformador. Não se trata de uma análise teológica complexa, mas de uma reflexão sobre a experiência humana, sobre a nossa capacidade de superar obstáculos, de encontrar significado em meio ao caos e de construir um futuro mais promissor. Acompanharemos a história de um indivíduo comum, confrontado com as dificuldades da vida, que encontra na emuná a força para seguir em frente. Veremos como a fé pode mover montanhas, acender corações e criar resiliência. Descobriremos que a emuná não é um conceito abstrato, mas uma jornada, uma escolha diária que nos conecta ao divino e nos impulsiona para a frente. Através de imagens vibrantes e emoções autênticas, sentiremos na pele a transformação que a fé pode operar em nossas vidas. Prepare-se para uma experiência inspiradora que o convidará a repensar suas crenças, a questionar suas certezas e a descobrir a força inesgotável da esperança que reside em seu interior. Juntos, exploraremos os recantos da alma humana, buscando a paz interior e o propósito que nos permitem enfrentar as tempestades da vida com coragem e serenidade. Esta não é apenas uma história sobre fé, mas sobre a nossa capacidade de transcender a adversidade e de encontrar a luz mesmo nos momentos mais sombrios. É sobre a jornada de autodescoberta que nos leva a abraçar a vida em sua totalidade, com todas as suas alegrias e desafios. Agora, aprofundemo-nos nas origens da emuná, rastreando suas raízes históricas e compreendendo como ela se tornou um pilar fundamental da fé judaica. A emuná não surgiu do nada. Ela é o resultado de séculos de experiência, de provações e triunfos, de um relacionamento contínuo entre o povo judeu e o divino. Desde os tempos bíblicos, a fé tem sido um tema central na vida dos hebreus. A história de Abraão, que abandonou sua terra natal e seguiu o chamado de Deus, é um exemplo primordial de emuná. Abraão não tinha garantias, apenas uma promessa divina. Sua disposição de sacrificar seu próprio filho, Isaque, embora posteriormente evitada, demonstra a profundidade de sua crença e confiança em Deus. Este ato, que ressoa através dos séculos, simboliza a submissão à vontade divina, mesmo quando essa vontade parece incompreensível ou dolorosa. Posteriormente, a jornada do povo judeu pelo deserto, após a libertação do Egito, consolidou ainda mais a importância da emuná.
40 anos de peregrinação, enfrentando fome, sede e perigos incontáveis, testaram a fé da comunidade. Moisés, como líder, personificou a emuná ao confiar na providência divina para guiar e sustentar seu povo. Os milagres que testemunharam, como a abertura do Mar Vermelho e o maná que caía do céu, fortaleceram sua crença e confirmaram a presença constante de Deus em suas vidas. Contudo, a história judaica não é isenta de momentos de dúvida e desespero. O exílio babilônico, a destruição do primeiro e do segundo templos e as inúmeras perseguições ao longo dos séculos representaram desafios monumentais à emuná. Em meio à dor e à opressão, a fé se tornou um refúgio, uma fonte de consolo e esperança. Os profetas, em suas mensagens, exortavam o povo a manter a fé, a acreditar na promessa de redenção e a perseverar em meio à adversidade. Além disso, a emuná não é apenas uma questão de crença religiosa, ela também se manifesta na ética e na moralidade. A crença em um Deus justo e compassivo exige que sigamos seus mandamentos e que tratemos uns aos outros com bondade e respeito. A prática da justiça social, a preocupação com os necessitados e a busca pela paz são expressões da emuná em ação. Nesse ínterim, é crucial entender que a emuná não é cega ou irracional. Ela não exige a suspensão do pensamento crítico ou a negação da realidade. Ao contrário, a emuná convida à reflexão, ao questionamento e à busca por um entendimento mais profundo da vontade divina. Ela nos permite confrontar nossas dúvidas e incertezas, sem perder a esperança ou a confiança em um propósito maior. De maneira análoga, imagine um navio navegando em mar aberto. A emuná é como a âncora que o mantém firme durante a tempestade. Mesmo quando as ondas o sacodem e o vento o açoita, a âncora o impede de ser levado à deriva. Da mesma forma, a emuná nos mantém ancorados em nossos valores e crenças, mesmo quando enfrentamos os desafios da vida. Em contrapartida, a falta de emuná pode levar ao desespero e à desesperança. Quando perdemos a fé, nos sentimos perdidos e desamparados, como um navio sem leme, à mercê das forças da natureza. Por conseguinte, cultivar a emuná é essencial para o nosso bem-estar emocional e espiritual. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta momentos de incerteza ou dificuldade. Busque nas origens da emuná, na história do povo judeu, exemplos de fé e perseverança. Lembre-se de que você não está sozinho em sua jornada e que a fé pode ser uma fonte inesgotável de força e esperança. Agora, vamos nos aprofundar nos pilares que sustentam a emuná, desvendando seus componentes essenciais e compreendendo como eles se manifestam em nossas vidas diárias. A emuná não é um conceito monolítico, mas sim um mosaico de virtudes e atitudes interconectadas, que se fortalecem mutuamente. Primeiramente, a crença na unicidade de Deus é fundamental. Não se trata apenas de uma afirmação teológica, mas de uma profunda convicção de que existe uma força superior, onisciente e onipotente, que governa o universo e que se importa com cada um de nós individualmente. Essa crença nos proporciona um senso de segurança e proteção, sabendo que não estamos sozinhos em nossa jornada. Além disso, nos incentiva a buscar a retidão e a justiça, pois acreditamos que seremos responsabilizados por nossas ações. Ademais, a confiança na bondade divina é crucial. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, devemos acreditar que Deus tem um propósito para nós e que, no final, tudo contribuirá para o nosso bem. Essa confiança nos permite manter a esperança e a perseverança, mesmo em meio à adversidade. Imagine, por exemplo, um agricultor que planta suas sementes na terra, mesmo sem ter certeza de que haverá chuva. Ele confia na bondade da natureza e na promessa de uma colheita abundante.
Da mesma forma, devemos confiar na bondade divina, mesmo quando não compreendemos os caminhos da vida. Outro componente essencial da emuná é a gratidão. Reconhecer e agradecer pelas bênçãos que recebemos, tanto as grandes quanto as pequenas, nos ajuda a cultivar uma atitude positiva e a apreciar a beleza da vida. A gratidão nos conecta com o divino e nos torna mais conscientes da abundância que nos cerca. Considere, por exemplo, um simples raio de sol em um dia nublado. A gratidão por esse pequeno presente pode iluminar todo o nosso dia. Em contrapartida, a falta de gratidão pode nos levar à insatisfação e à amargura. Quando nos concentramos apenas no que nos falta, perdemos a capacidade de apreciar o que temos. Por conseguinte, cultivar a gratidão é uma prática fundamental para fortalecer a emuná. Paralelamente, a humildade é uma virtude indispensável. Reconhecer nossas limitações e imperfeições nos permite aprender e crescer. A humildade nos impede de nos tornarmos arrogantes e prepotentes e nos abre para a sabedoria e a orientação divina. Pense, por exemplo, em um aluno que está disposto a admitir que não sabe algo. Essa humildade o permite aprender com seus professores e colegas e a expandir seus conhecimentos. Em adição, a paciência é uma qualidade essencial para cultivar a emuná. A vida nem sempre segue o nosso cronograma e muitas vezes precisamos esperar para ver os resultados de nossos esforços. A paciência nos permite perseverar em meio à demora e a manter a esperança em um futuro melhor. Imagine, por exemplo, um bambu que leva anos para brotar da terra. Durante todo esse tempo, ele está desenvolvendo suas raízes, preparando-se para um crescimento explosivo. Da mesma forma, a paciência nos permite desenvolver nossas raízes espirituais, preparando-nos para os desafios da vida. Agora, considere como esses pilares da emuná podem ser aplicados em sua vida diária. Como você pode fortalecer sua crença na unicidade de Deus? Como você pode cultivar a confiança na bondade divina? Como você pode praticar a gratidão e a humildade? Ao responder a essas perguntas, você estará construindo uma base sólida para a emuná e para uma vida mais plena e significativa. Em contrapartida, a manifestação da emuná transcende o âmbito individual, irradiando-se para a esfera coletiva e influenciando a tessitura da sociedade. A emuná, neste contexto ampliado, serve como catalisador para a construção de comunidades resilientes, impulsionadas por valores compartilhados e um senso de responsabilidade mútua. Dessa forma, a solidariedade emerge como um corolário natural da emuná. A crença em um propósito superior que nos conecta uns aos outros fomenta a compaixão e o desejo de aliviar o sofrimento alheio. Através de atos de caridade, voluntariado e advocacia, a emuná se traduz em ações concretas que visam promover a justiça social e o bem-estar comum. Imagine, por exemplo, uma comunidade que se une para reconstruir casas destruídas por um desastre natural. Essa demonstração de solidariedade é uma expressão tangível da emuná em ação. Além disso, a emuná desempenha um papel crucial na promoção da paz e da reconciliação. A crença na dignidade inerente de cada ser humano, independentemente de sua origem, religião ou crenças, nos impele a buscar o diálogo e a compreensão mútua. A emuná nos ensina a perdoar, a superar o ódio e a construir pontes entre culturas e comunidades. Considere, por exemplo, o trabalho de organizações que promovem o diálogo interreligioso, buscando pontos em comum e combatendo o preconceito e a intolerância. Por outro lado, a ausência de emuná pode levar à fragmentação social e ao conflito.
Quando perdemos a fé em valores compartilhados e em um futuro comum, nos tornamos mais propensos a nos isolar e a desconfiar uns dos outros. Consequentemente, cultivar a emuná é essencial para a coesão social e para a construção de um mundo mais justo e pacífico. De maneira análoga, a emuná pode ser comparada a um farol que guia os navegantes em meio à escuridão. Ela ilumina o caminho da justiça, da compaixão e da solidariedade e nos ajuda a evitar os perigos da divisão e do conflito. A emuná nos inspira a agir como agentes de transformação social, buscando construir um mundo melhor para as futuras gerações. Ademais, a emuná se manifesta na valorização da educação e do conhecimento. A crença em que a busca pela verdade e pelo entendimento é um caminho para se aproximar do divino nos incentiva a aprender, a questionar e a expandir nossos horizontes. A emuná nos motiva a transmitir nossos conhecimentos para as futuras gerações, garantindo a continuidade da tradição e o progresso da sociedade. Pense, por exemplo, em escolas e universidades que são fundadas com o propósito de promover o conhecimento e a formação de cidadãos conscientes e engajados. Entretanto, é importante ressaltar que a emuná não é sinônimo de conformismo ou de passividade. Ao contrário, ela nos impulsiona a desafiar as injustiças e a lutar por um mundo mais justo e equitativo. A emuná nos dá a coragem de defender nossos valores e de defender os direitos dos oprimidos. Imagine, por exemplo, líderes religiosos que se levantam contra a opressão e a discriminação, defendendo a dignidade e os direitos de todos os seres humanos. Agora, reflita sobre como você pode aplicar esses princípios em sua comunidade. Como você pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e pacífica? Como você pode usar seus talentos e habilidades para promover o bem-estar comum? Ao agir com emuná, você estará contribuindo para a construção de um mundo melhor para todos. Contudo, nem sempre a jornada da fé se revela um caminho sereno e desimpedido. Dúvidas, incertezas e questionamentos inevitavelmente surgem, testando a solidez da nossa emuná e exigindo uma reflexão profunda sobre as nossas crenças. Longe de serem sinais de fraqueza, esses momentos de crise podem, paradoxalmente, fortalecer a nossa fé, desde que os enfrentemos com honestidade e coragem. É crucial desmistificar a noção de que a fé exige uma adesão cega e irrefletida a dogmas e doutrinas. Pelo contrário, a emuná genuína se nutre da busca por conhecimento e da abertura ao diálogo. Questionar, duvidar e explorar diferentes perspectivas são etapas importantes no processo de construção de uma fé autêntica e significativa. Afinal, a fé que resiste ao escrutínio é uma fé mais forte e resiliente. Entretanto, é importante distinguir entre a dúvida honesta, que busca a verdade, e o ceticismo destrutivo, que se alimenta da negação e da desesperança. A dúvida honesta nos impulsiona a aprofundar a nossa compreensão da fé, a buscar respostas para as nossas perguntas e a fortalecer a nossa convicção. O ceticismo destrutivo, por outro lado, nos paralisa e nos impede de experimentar a alegria e a paz que a fé pode proporcionar. Aliás, a história da fé está repleta de exemplos de indivíduos que questionaram, duvidaram e até mesmo se rebelaram contra as tradições estabelecidas, mas que no final encontraram um caminho para uma fé mais profunda e pessoal. Pense, por exemplo, em figuras como Jó, que questionou a justiça divina diante do sofrimento inexplicável, ou em rabinos que desafiaram as interpretações tradicionais da lei judaica. Em contrapartida, uma armadilha comum é a de confundir a fé com o fanatismo,
O fanatismo se caracteriza pela intolerância, pela rigidez e pela crença de que a nossa fé é a única verdadeira e válida. A emuná genuína, por outro lado, se caracteriza pela humildade, pela compaixão e pelo respeito pelas crenças dos outros. Além disso, é importante reconhecer que a fé não é uma garantia contra o sofrimento e a adversidade. Pessoas de fé também enfrentam doenças, perdas, decepções e outros desafios da vida. A diferença é que a fé lhes proporciona um senso de propósito e esperança, mesmo em meio à dor. A emuná lhes dá a força para superar os obstáculos, para encontrar significado no sofrimento e para seguir em frente com coragem e determinação. Outro sim, a fé não é uma solução mágica para todos os problemas. Ela não nos exime da responsabilidade de agir, de tomar decisões difíceis e de lutar por um mundo melhor. A emuná nos inspira a agir com justiça, compaixão e sabedoria, mas não nos isenta da necessidade de usar o nosso intelecto e a nossa capacidade de discernimento. Agora, reflita sobre as suas próprias dúvidas e questionamentos em relação à fé. Quais são as suas maiores dificuldades e incertezas? Como você pode transformar essas dúvidas em oportunidades de crescimento e aprendizado? Ao enfrentar os seus questionamentos com honestidade e coragem, você estará fortalecendo a sua emuná e construindo uma fé mais autêntica e significativa. Em contrapartida, a jornada rumo à emuná, embora profundamente pessoal, não ocorre isoladamente. A comunidade, o tecido social que nos envolve e nos sustenta, desempenha um papel crucial no cultivo e no fortalecimento da nossa fé. A interação com outros indivíduos que compartilham valores e crenças semelhantes proporciona um senso de pertencimento, de apoio mútuo e de inspiração que nos impulsiona a seguir em frente. Nesse sentido, a sinagoga, como centro da vida comunitária judaica, representa um espaço sagrado onde a emuná é nutrida e celebrada. Através da oração em conjunto, do estudo da Torá e da participação em rituais e festividades, os membros da comunidade se conectam uns aos outros e com o divino. A sinagoga oferece um ambiente de acolhimento e de apoio, onde os indivíduos podem compartilhar suas alegrias e tristezas, buscar conselho e orientação e fortalecer a sua fé em conjunto. Ademais, o papel dos líderes religiosos, como rabinos e professores, é fundamental na transmissão da emuná para as futuras gerações. Através de seus ensinamentos, de seus exemplos e de sua orientação, eles inspiram os membros da comunidade a viverem de acordo com os princípios da fé judaica e a encontrarem significado e propósito em suas vidas. Os líderes religiosos atuam como modelos de emuná, demonstrando como a fé pode ser vivida de forma autêntica e relevante no mundo moderno. Outros, sim, a importância da educação religiosa não pode ser subestimada. Ao aprender sobre a história, os valores e as tradições do judaísmo, os indivíduos desenvolvem uma compreensão mais profunda da sua fé e se tornam mais capazes de aplicá-la em suas vidas diárias. A educação religiosa proporciona um senso de identidade e de pertencimento e ajuda os indivíduos a se conectarem com as gerações passadas e futuras. Em adição, as relações familiares desempenham um papel crucial na transmissão da emuná. Os pais e avós têm a responsabilidade de ensinar aos seus filhos e netos sobre a fé judaica, de compartilhar suas próprias experiências e de inspirá-los a viverem de acordo com os princípios da Torá. As tradições familiares, como o acendimento das velas de Shabat, a celebração das festas judaicas e a leitura de histórias bíblicas, criam laços fortes entre as gerações e ajudam a fortalecer a emuná na família. Por outro lado, o isolamento e a falta de contato com a comunidade podem enfraquecer a emuná. Quando nos sentimos sozinhos e desconectados,
É mais fácil nos deixarmos levar pelas dúvidas e pelo desespero. Por conseguinte, é importante buscar ativamente o contato com outros indivíduos que compartilham a nossa fé e participar das atividades da comunidade. Agora, considere como você pode fortalecer a sua conexão com a comunidade judaica. Como você pode participar mais ativamente das atividades da sinagoga? Como você pode aprender mais sobre a sua fé? Como você pode transmitir os seus valores e crenças para as futuras gerações? Ao fortalecer a sua conexão com a comunidade, você estará fortalecendo a sua emuná e encontrando apoio e inspiração para seguir em frente na sua jornada de fé. De fato, a força da fé reside, em grande parte, na força dos laços que nos unem. Em contrapartida ao conforto encontrado na comunidade, emerge a necessidade de individualizar a emuná, transformando-a numa prática pessoal e num diálogo íntimo com o divino. A fé, para além dos rituais coletivos e das tradições herdadas, deve florescer no silêncio do coração, nutrida pela reflexão individual e pela busca constante de significado. Nesse sentido, a meditação e a oração pessoal se revelam como ferramentas poderosas para aprofundar a conexão com o sagrado. Através da contemplação, podemos silenciar o ruído do mundo exterior e voltar-nos para o nosso interior, onde reside a centelha divina. A oração, por sua vez, se torna um diálogo íntimo com Deus, um espaço de partilha, de agradecimento e de súplica. Não se trata de recitar fórmulas pré-estabelecidas, mas de expressar os nossos sentimentos mais profundos, as nossas dúvidas e as nossas esperanças. Em contraste com a liturgia comunitária, a oração individual oferece uma liberdade singular. Podemos escolher o momento, o lugar e as palavras que melhor se adequam à nossa alma. Podemos orar em silêncio, em voz alta, através da música ou da poesia. O importante é que a oração seja autêntica e sincera, um reflexo do nosso relacionamento pessoal com Deus. Ademais, o estudo individual da Torá e de outros textos sagrados pode enriquecer a nossa compreensão da fé e nos proporcionar insights valiosos para a nossa vida. Ao mergulharmos nas palavras dos sábios e dos profetas, podemos encontrar respostas para as nossas perguntas, inspiração para os nossos desafios e orientação para os nossos caminhos. O estudo não deve ser encarado como uma obrigação, mas como uma oportunidade de crescimento pessoal e espiritual. Por outro lado, a prática da introspecção se torna essencial para identificar os obstáculos que nos impedem de viver plenamente a nossa emuná. Quais são os nossos medos, as nossas inseguranças e as nossas limitações? Quais são os padrões de pensamento e de comportamento que nos afastam do divino? Ao tomarmos consciência desses obstáculos, podemos começar a trabalhar para superá-los e a nos aproximarmos de uma vida mais autêntica e significativa. Em oposição à passividade, a emuná individual nos convida a agir com responsabilidade e a nos tornarmos agentes de transformação em nossas vidas e no mundo. A fé não é apenas uma questão de crença, mas também de ação. Devemos traduzir os nossos valores e princípios em atos concretos de bondade, de justiça e de compaixão. Devemos usar os nossos talentos e habilidades para fazer a diferença na vida das pessoas ao nosso redor e para construir um mundo mais justo e pacífico. Agora, considere como você pode cultivar uma prática pessoal de emuná em sua vida. Como você pode incorporar a meditação e a oração em sua rotina diária. Como você pode dedicar tempo ao estudo da Torá e de outros textos sagrados. Como você pode praticar a introspecção e identificar os obstáculos que o impedem de viver plenamente a sua fé? Ao investir em sua jornada individual de emuná, você estará fortalecendo a sua conexão com o divino e encontrando um sentido mais
profundo para a sua vida. Afinal, a fé que reside no coração é a que verdadeiramente transforma o mundo. Em contrapartida à introspecção, a emuná se irradia para além do indivíduo e se manifesta na forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. Não se trata apenas de cultivar a fé em nosso coração, mas de expressá-la em nossas ações, em nossas palavras e em nossas escolhas. A emuná se torna, assim, um farol que guia o nosso comportamento e nos inspira a viver de forma ética e responsável. Neste contexto, a prática da Tzedakah, que transcende a mera caridade e se traduz como justiça social, emerge como um pilar fundamental da emuná em ação. A Tzedakah não se limita a dar esmolas aos necessitados, mas implica em buscar ativamente a erradicação da pobreza e da desigualdade. Significa defender os direitos dos oprimidos, lutar contra a discriminação e promover a inclusão social. A Tzedakah se manifesta em cada gesto que contribui para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Imagine, por exemplo, um advogado que dedica seu tempo a defender gratuitamente os direitos de imigrantes em situação de vulnerabilidade. Esse ato de Tzedakah é uma expressão concreta da emuná em ação. Ademais, a Tikkun Olam, a reparação do mundo, se revela como um chamado para assumirmos a responsabilidade pelo bem-estar do planeta e de todas as criaturas que nele habitam. A Tikkun Olam nos convida a proteger o meio ambiente, a combater a poluição, a promover o consumo consciente e a defender os direitos dos animais. Significa reconhecer que somos parte integrante de um sistema interconectado e que as nossas ações têm um impacto sobre o todo. Pense, por exemplo, em um grupo de voluntários que se dedica a plantar árvores em áreas desmatadas. Essa ação de Tikkun Olam é uma demonstração de emuná em relação à criação divina. Entretanto, a emuná em ação não se restringe a grandes projetos ou a ações heróicas. Ela se manifesta também nos pequenos gestos do dia a dia, na forma como tratamos as pessoas ao nosso redor, na forma como nos relacionamos com o nosso trabalho e na forma como utilizamos os nossos recursos. Cada escolha que fazemos, cada palavra que proferimos e cada ação que realizamos podem ser oportunidades de expressar a nossa emuná e de fazer a diferença no mundo. Em acréscimo, a honestidade e a integridade se revelam como valores essenciais para a emuná em ação. Acreditamos que Deus nos observa e nos julga, não apenas pelas nossas ações, mas também pelas nossas intenções. Por conseguinte, devemos nos esforçar para sermos honestos em todas as nossas relações, para cumprirmos as nossas promessas e para agirmos com integridade em todas as nossas atividades. A honestidade e a integridade são a base da confiança e da credibilidade e são fundamentais para a construção de relacionamentos saudáveis e duradouros. Por outro lado, a humildade e a gratidão se manifestam como virtudes que nos ajudam a manter a perspectiva e a evitar a arrogância e a vaidade. Reconhecemos que tudo o que temos e tudo o que somos é um presente de Deus e que devemos usar os nossos dons e talentos para servir aos outros e para honrar o seu nome. A humildade e a gratidão nos ajudam a manter os pés no chão e a lembrar que somos apenas uma pequena parte de um todo muito maior. Agora, considere como você pode expressar a sua emuná em ação em sua vida diária. Como você pode praticar a Tzedakah e a Tikkun Olam em sua comunidade? Como você pode ser mais honesto, íntegro, humilde e grato em suas relações? Ao viver de acordo com os princípios da emuná, você estará contribuindo para a construção de um mundo mais justo, compassivo e sustentável. Afinal, a fé que se manifesta em ação é a que verdadeiramente transforma a realidade. Conforme nos aproximamos do término desta exploração,
Torna-se evidente que a emuná, longe de ser um conceito estático e isolado, se revela como um rio caudaloso que serpenteia por diversos terrenos da existência humana. Observamos sua nascente nas profundezas da história, alimentada pelas experiências ancestrais de um povo resiliente, e acompanhamos seu curso sinuoso, que ora se alarga em vastas planícies de esperança comunitária, ora se estreita em desfiladeiros de questionamentos individuais. Pensando bem, a emuná se assemelha a uma tapeçaria intricada, tecida com fios de crença, confiança, gratidão e humildade. Cada fio por si só pode parecer frágil, mas entrelaçados conferem à tapeçaria uma resistência surpreendente, capaz de suportar as intempéries da vida. A beleza desta tapeçaria reside não apenas em seus padrões complexos, mas também em sua capacidade de nos aquecer e nos proteger em momentos de frio e escuridão. Refletindo sobre esta jornada até aqui, percebemos que a emuná não se limita a um conjunto de dogmas ou rituais. Ela se manifesta como uma força dinâmica que nos impulsiona a agir, a criar e a transformar o mundo ao nosso redor. É a chama que acende a nossa compaixão, que nos inspira a defender a justiça e que nos motiva a construir um futuro mais promissor para todos. A emuná, em sua essência, é um convite à ação, um chamado para que nos tornemos agentes de mudança em nossas vidas e em nossas comunidades. Assim como um jardim necessita de cuidados constantes para florescer, a emuná também exige um cultivo contínuo. É preciso regar as raízes da nossa fé com oração, estudo e reflexão. É preciso adubar o solo da nossa alma com gratidão, humildade e esperança. E é preciso proteger as nossas plantas da fé das ervas daninhas do ceticismo, do fanatismo e da desesperança. O jardim da nossa emuná é um espaço sagrado que merece toda a nossa atenção e cuidado. À medida que nos preparamos para a conclusão, fica claro que a emuná não é um destino, mas sim uma jornada contínua. É um caminho que trilhamos ao longo da vida, com altos e baixos, com alegrias e tristezas, com certezas e dúvidas. O importante é não perdermos de vista o nosso objetivo, viver de acordo com os princípios da nossa fé, buscando a cada dia aprimorar o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. A emuná é uma bússola que nos orienta em meio à complexidade da vida, um guia que nos ajuda a encontrar o nosso caminho e a realizar o nosso propósito. Enquanto ponderamos sobre os diversos aspectos que exploramos, notamos que a emuná se revela como um elo que nos conecta ao passado, ao presente e ao futuro. Ela nos permite honrar as tradições dos nossos antepassados, viver com significado no presente e construir um legado de esperança para as futuras gerações. A emuná é um fio condutor que nos une a uma história milenar, uma história de fé, de resiliência e de amor. Ao contemplarmos o panorama da emuná, desvelado em suas múltiplas facetas, surge uma percepção final. A fé não é uma herança estática, mas uma semente que precisa ser constantemente replantada e nutrida no solo fértil da experiência individual. Não basta conhecer os preceitos, recitar as orações ou seguir os rituais. A verdadeira emuná reside na capacidade de internalizar esses elementos, transformando-os em bússolas internas que orientam nossas escolhas e moldam nosso caráter. A emuná, portanto, transcende a esfera religiosa e se manifesta como uma força motriz para a vida. É a convicção de que, mesmo em meio às incertezas e aos desafios, existe um propósito maior que nos guia e nos sustenta. É a esperança, que floresce em meio ao desespero, a coragem que nos impulsiona a seguir em frente quando tudo parece perdido, a resiliência que nos permite superar as adversidades
e nos tornarmos pessoas melhores. A prática da emuná, em sua essência, é um ato de entrega. É a disposição de confiar em algo maior do que nós mesmos, de abrir mão do controle e de nos entregarmos à providência divina. Não significa abdicar da razão ou da responsabilidade, mas sim reconhecer que não somos os únicos autores da nossa história e que existe uma força superior que nos acompanha em cada passo do caminho. Essa entrega nos liberta do medo e da ansiedade, permitindo-nos viver com mais leveza e serenidade. A verdadeira prática começa agora, no silêncio da nossa alma, no exame honesto das nossas crenças e na busca incessante por um sentido mais profundo para a nossa existência. Começa na decisão de cultivar a gratidão, a humildade e a compaixão em cada interação, em cada escolha e em cada ação. Começa na coragem de enfrentar as nossas dúvidas e os nossos medos, transformando-os em oportunidades de crescimento e aprendizado. Começa na disposição de nos conectar com a comunidade, de compartilhar as nossas alegrias e tristezas e de nos apoiarmos mutuamente na jornada da fé. A emuná, em última análise, é um ato de amor. É o amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. É o amor que nos impulsiona a buscar a justiça, a promover a paz e a construir um mundo melhor para todos. É o amor que nos liberta do egoísmo e da indiferença, permitindo-nos viver com mais generosidade e compaixão. Que a chama da emuná continue a iluminar os nossos caminhos, guiando-nos rumo a uma vida plena de significado, propósito e amor.